Cledimel. Cledimel, é Cledi. É mais simples até, Cledi. Vamos para o Corinthians, porque o Jadson está falando por lá. Vamos lá. Esse jogo da Copa do Brasil também é muito importante. A gente tem que fazer um grande jogo amanhã, tentar conseguir uma vitória, um resultado positivo para o segundo jogo em casa. Agora, são 3 jogos sem vencer, 3 jogos sem marcar um golzinho, né? Que momento o time está agora? Assim? Teve um momento de confusão, aí um momento que análise você faz no momento atual do time? Eu acho que isso aí faz parte, né? Eu acho que a oscilação não é sempre que a equipe vai estar 100%, mas eu acho que a equipe cresceu de produção nesses últimos jogos, né? E a gente mostrou que tem uma equipe que está crescendo, os jogadores estão se entendendo melhor dentro de campo, mas eu acho que ficar 3 jogos sem marcar, eu acho que incomoda um pouco, mas eu tenho certeza que na hora certa a nossa equipe vai conseguir fazer os gols necessários. Marca e avança, né? Um paradigma engraçado. Vence 3 jogos, marca 3 jogos, mas vai avançando. É uma coisa difícil até de você justificar, né? Então, eu acho que em 2017 a nossa equipe ganhava muito de 1-0, né? E todo mundo comentava sobre isso daí. Eu acho que o importante é a equipe, claro, desempenhar um bom futebol, conseguir vitórias, mas também eu acho que também é importante não sofrer derrotas. Então, acho que a equipe tem muito ainda a crescer, todos sabem o elenco agora mais qualificado do que antes, então vamos trabalhar para melhorar. Jadson, coisa engraçada. Difícil para o brasileiro aceitar o resultado. Eu acho que já estamos indo para a 3ª final no Campeonato Paulista, né? Buscando aí o tricampeonato. Eu acho que incomoda porque às vezes a nossa equipe tem uma estratégia diferente das outras equipes. Não é que deixa de jogar futebol, mas o Corinthians hoje, na minha opinião, é um dos melhores do país. E a nossa equipe joga em cima de estratégia. O Corinthians sempre foi dessa maneira. Claro que a gente precisa melhorar também no ataque, ficar mais com a posse de bola, mas isso aí o Carille vai, com os treinamentos, a gente vai ganhando isso daí. Bom, e aí você vai pro mata-mata. Bom, a gente está acompanhando aí então a entrevista do Jadson lá em Chapecó. O Carille tem algumas dúvidas, ele não pode contar com alguns jogadores. O Cássio, por exemplo, está suspenso. O Júnior Urso, o Avelar ainda estão contundidos. Então existe até a possibilidade do Corinthians ir com um time bem reservão aí, professor, bem misto. No campo, né? Porque embarcou todo mundo. Uhum. Poupar, para mim, é poupar de tudo. Poupar de viagem, poupar daqueles últimos minutos. Dá que o jogo fica difícil. Se ele faz aquelas tradicionais 3 substituições de quem poupa e o negócio começa a apertar, você coloca titular. Às vezes o desgaste é até maior. Desgaste emocional, desgaste físico daqueles minutos. Eu não sei, não. Eu segurava na mão de Deus e ia. Ou poupa ou não poupa. Alguns setoristas, Bruno, do Corinthians, que cobrem no dia a dia do clube, estão imaginando um time completamente reserva. Walter no gol, Michel Macedo na direita, o Carlos obrigatoriamente na esquerda. O Carlos que foi titular contra o São Paulo porque o Danilo já estava machucado. Com Marlon e Pedro Henrique como zagueiros. O meio de campo há uma dúvida grande, porque o Júnior Urso não pode. O Ralf também seria poupado e aí poderia jogar o Richard com o Ramiro. Aí uma série de questionamentos, quem mais pode jogar. Especula-se que Pedrinho de um lado e Wagner Love do outro. Eventualmente o Sornosa pode ser titular no meio com o Bocelli lá na frente. É uma forma de poupar basicamente quase todo mundo. Agora, se o time todo é reserva, você pode fazer 3 substituições. Para que levou todo mundo? Acho que para não perder treino, prof. Porque se você está lá na terça, você tem a possibilidade de treinar na terça, você tem a possibilidade de acertar coisas. O treinador está lá, né, prof? Você põe o cara importante, você pode pôr no banco se o jogo necessitar, né? A reta final do jogo. Mas coloca alguns importantes. É que assim, professor, o Corinthians passou em 3 fases da Copa do Brasil, as 3 com um aperto tremendo. E é possível que o Chapecoense seja
o adversário mais difícil desses todos. Claro. Até agora é, mano. Então, Chapecoense e Ceará são... 3 não, Como é, duas como é- fases, como é né? que a Duas Chapecoense vai encarar Chapecoense, também? Porque ela tá no meio da Avenida final também. e Ferroviário. Isso, passou por 2 fases difíceis. Mas joga em casa, Não, passou por né? 3 Então, fases. talvez- Para mim, as 3 são mais simples do que a contra a Chapecoense. Não, Ferroviário, essa é- Ceará e Avenida. Tá. Sim, passou por 3, é verdade. Então, são adversários. O Ceará e a Chapecoense, ambos estão na primeira divisão. Só que a Chape é finalista do seu campeonato, assim como o Ceará. Bom, e eu acho que o campeonato catarinense mais difícil do que o Ceará e Chape podem Mesmo se nível, equivaler. beleza. Mas Isso. nenhum o é Corinthians- melhor que a E o Chape. Corinthians passou raspando com titulares. Mas vocês acham que tem que ser com força máxima ou não? Então, é aí que eu vou chegar, Máximo, Bruno. não. É aí que Um jogo paulista que pode... Uma vitória contra o São Paulo, o título paulista facilita muito o caminho da temporada. Não só a conquista, né? Ser o rival, conquistar um Mas eu não iria com esse time todo Isso reserva, ainda não. viabiliza. Mas dá pra trocar, mais da metade do time dá pra trocar. Mais metade dá. Ah, Dá eu- pra dar uma O amenizada. Corinthians hoje tem um elenco pra ter um time mesclado, competitivo, capaz de esse voltar time- com um então, bom resultado. Beleza, Léo, não tenho a menor dúvida disso. Colocar todo mundo assim que não estava jogando, por um jogo de mata-mata, aí você perde por um 2-0 lá. Não, é claro que Você tá- assim- A gente está falando de uma competição, Bruno, que do ponto de vista financeiro é Sim. fundamental para as Mas pretensões você do consegue ver o Corinthians. Corinthians jogando como ele joga, perdendo de 2-0? Então, isso que eu ia falar. Esse time eu não A sei questão- o que esperar, Léo. eu acho que o Carille vai ter que ter uma licença para ser o Carille mesmo. É. De defesa, de time compactado, não dando espaço e sair lá com empate. Ano passado e não mesmo, receber crítica por Ano passado, isso. quando foi? Foi 1-0 em Chapecó? Também. 1-0. 1-0. E foi um jogo desse aí também, né? Jogo sem quase nenhuma chance e tal. Mas é isso. Mas eu acho que Ano passado algumas, juntou porque teve um jogo de do Corinthians. brasileiro É. no fim de semana e emendou o Copa do Brasil. algumas peças dá para mexer. Você bota, por exemplo, o Marlon lá de zagueiro. Então, eu não Mesma mexeria. coisa. Eu Acho colocaria, que eu o Love deixaria, pode lateral, jogar. eu deixaria Não, o Marlon. Pedrinho, Léo. pode jogar. O Michele não dá pra jogar? Dá pra jogar. Dá pra se poupar Meu o time- Ralf? Tem algumas discussões que eu acho que são importantes, por exemplo. A fonte do Gustavo deu uma secada, até porque o time quase 5 não cria jogos também sem pra gol. ele. Não é hora de pensar se É. o Bozelli não merece ter mais chances, porque é o melhor, Bozelli amanhã. porque é melhor Não. jogador? O meu time, Walter no gol, Tá. Fagner na Vai, direita. o Walter vai ser. vai de Wagner? Eu vou de Fagner na direita, professor. É, o Walter tem que ser porque o Cássio... Até porque já que eu não tenho um lateral esquerdo experiente, já que tem o Carlos lá, eu vou pôr o Fagner É, aqui. porque Em o vez de poupar Avelar os dois não vai zagueiros, eu poupo um zagueiro e jogo. O zagueiro que tiver em melhor condição física joga com o Marlon. Isso. E quem, Assim, quem que boa. tá? Pô, Aí é a Manuel resposta Henrique. da comissão Manuel técnica. Henrique, quem que tá melhor? Resposta médica, Médica. certo? Vai. Aquele que tiver melhor vai jogar. Com o Marlon e com o Carlos na esquerda. Carlos Augusto. Olha a diferença dessa zaga para O outra. Ralf tem que poupar. O Ralf tá Ralf bom. poupa. Beleza. Ralf tem que Poupa. Tá poupar. bom. E aí você vai escolher entre os volantes, vai. Tem Eu volante, colocaria o não falta Thiaguinho. ali. Eu colocaria o Thiaguinho. Acho que o Thiaguinho... Thiaguinho e Richard. Richard, pô. Pode ser. O cara já entrou no jogo. Porque o Richard ser. você precisa de segundo, né? Porque o Júnior Urso não tem substituto. Não vai. O Matheus Jesus será o substituto. Ramiro. Thiaguinho e Richard, vai. Tá bom, Thiaguinho e Richard. Tá bom, Só que eu não ponho o Ramiro, não. Eu ponho Pedrinho de um Pedrinho. lado, o Love do outro. O do meio pra frente é Pedrinho parecido. e Love. Sornosa Pedrinho, ou Love, Jadson? Sornosa. Nossa. Isso. E O Jadson Bolsonaro. já Tá tentou bom. a questão Tá física. Na bom. defesa que eu dei uma melhorada. Tá Bruno. bom o time? Tá bom. Tá bom, pra esse jogo aí. E se a coisa Tá bom, aperta, Léo? entra quem? Ah, tá bom. Mas você tem o Jadson. Tá bom, cedendo na esse final, time, tá repetir a bom. Jadson final não usaria, pra né? ganhar o campeonato, pra vencer o aqui São você Paulo, você pra tem garantir uma tem o sequência jogo de volta tranquila de ainda temporada. e duvido que mesmo com esse time tome uma sapatada lá. Tem. Tem que Dá olhar pra o administrar, contrário gente. também. Quem é que tem que poupar de todo jeito? Ralf Ralf. e Jadson. É. Ralf Esses e dois... Jadson. Acho que o Isso. Cleison merece. Gustavo merece poupa, descanso justamente também. pelo que o Léo falou. É, o Cleison. Aí o Cleison. O Cleison pode ser uma opção de segundo tempo. Ótima opção de segundo tempo. Uma opção pra entrar aos 25 do segundo Se tempo. estiver perdendo. Não, se estiver segurando o empate, por exemplo, Também. ou ganhando. Vai Não, ser Esse vai ser peraí. contra-ataque. Isso se ele não for punido. Não, mas é para Não, mas Paulista. para Copa do Brasil. Ah, é você verdade. joga. Não, se ele for punido. Não, mas é pro Aí se for Paulista. punido, ele joga. Porque o jogo. Ó, Isso. é importante, Bruno. Se ele for punido para não joga. Se ele for punido e não puder jogar no final de semana, ele Aí joga joga amanhã. titular, O julgamento é às 10 da manhã de amanhã. Isso. O fato dele estar lá ajuda. Punido, um jogo de suspensão. Detalhe, se for punido com um jogo de suspensão, você pode escrever. O Corinthians vai entrar com um pedido de efeito suspensivo. Então, até se ele for punido, não se surpreenda que o Cleison punido não entre em campo. Porque aí ainda pode vão ter por tentar- trás uma estratégia do departamento jurídico do Corinthians de entrar com um pedido de efeito O suspensivo. único inconveniente desse time que a gente falou é desgastar gente que pode ser útil na final de domingo, como o Wagner Love. Ou, eventualmente, o Pedrinho. Ah, Mas acho que mais o Love. Mas de um ou outro o Love, alguém tem o que Love é jogar. um quase Mas já foi titular. banco, né, professor? Então, Mas é quase um titular, né? Acho que se pudesse não usar o Love, também seria bom. prof, tá Mas aí vai segurando usar quem, muito, professor? prof. Aí não dá, aí o elenco não segura, né?
Não dá. Porque Copa do você Brasil tá é usando o importante. Love justamente para não usar o Cleison, não é isso? Sim. Então, Não, ali não tem jeito. Ali vai ter que ser o Love mesmo. E o Pedrinho, Amanhã é modo Carille. É 0x0, beleza. Vamos, fizemos vamos, o fora de casa. Agora o que importa é vencer o São Paulo, ganhar o Paulista, que além do título vai dar uma tranquilidade pro Corinthians. Já conquistamos um título na temporada. Aí tem o jogo de volta com o Chapecoense. Amanhã, o sonho do Carille é o 0x0. aí a Claro torcida. que se vencer, melhor ainda, evidentemente. Por Mas mais- o 0x0 garante uma paz até domingo, enorme. se bobear até domingo. É, Por ou- mais que a Copa do Brasil seja importante, a torcida quer mais ganhar o campeonato do São Paulo do que Lógico. o jogo em Chapecó. Lógico. Isso aí não tem. Claro. A questão de Chapecó é não comprometer a classificação na partida de volta. É. Então, se não é comprometer, é o Carille com toda a mentalidade defensiva dele no último grau. Tá com uma pinta de 0x0 com É. a final de domingo, cara. Tá. Com uma pinta de Pênaltis. 0x0 e 0x0 e pênalti. pênaltis. Tá. Nossa senhora. O Carille precisa melhorar as peças que tem. Mandou aqui a avó do Rômulo. O sistema... Eu participo bastante. Você viu a fotinha da Bastante, avó eu do sei. Rômulo? A véia tuita, hein, Todo Rômulo? dia, velho. Essa véia aí, ela... Essa véia eu vou te Desde que contar, acabou hein? o video show, ela tá assim. Tá assistindo a Eu sinto gente? falta do video show, cara. Sente falta, há bom tempo você sente falta, não? porque 5 anos. Desde a eu não época do assisto, né? Falabella. Hein? Desde Ah, a porque época do Falabella. no horário eu não conseguia mais assistir, né? Nunca mais, né? cara? Sistema Acabou, de mas você não jogo assiste ainda mesmo. limitado e previsível. Tá bom, andar pelo Projac naquele O Carille, caminho ô de Bruno, mas golfe. agora sobre Tá o bom, é Carille, o Carille Uma cotó depois. tem conseguido classificações importantes, mas em termos de desempenho o Corinthians tem deixado a desejar, porque o elenco do Corinthians é um elenco bem superior ao da temporada passada. O mesmo time reserva, que a gente escalou agora há pouco, é um time reserva melhor do que o Corinthians titular do ano passado. Não é, professor? É sim. Mais É confiável. porque o time Do meio pra frente é muito melhor, É professor. porque o time do ano passado era horrível. O titular, eu tô falando. Sim. Então, mas então vamos lá, Rômulo. Se o time reserva desse ano é melhor que o titular do ano passado, a cobrança tem que aumentar. Claro. E aí o Corinthians já tem mais 2 reforços garantidos para o brasileiro. Matheus Jesus, que vem depois de disputar o Campeonato Paulista pelo Oeste, para ser essa sombra do Júnior Urso, esse volante que pisa na área adversária. Fez 6 gols no Campeonato Paulista e já contratou o Everaldo. O Corinthians vai pagar R$2,5 milhões ao Velo Clube. O Fluminense já foi informado disso. E o Flu o Corinthians só espera até 17 de maio, que é quando acaba o contrato, para passar a ter o Everaldo. O Everaldo é excelente reforço. Muito bom. É, o nosso Everaldo Marques avisou que quando ele jogar mal, Não é. para direcionar para o Twitter dele. As pessoas É porque podem... tem o Pastor Everaldo também. É, mas ele não tá tão em alta hoje. Eu acho que o maior Everaldo é o nosso. É porque o Pastor Everaldo foi na eleição de 2014. Ah, então. Ninguém lembra mais. É até porque o filho da Tatá não vai ser Everaldo, né? Não, ela falou... Falou que não vai ser Você viu qualquer isso? nome, menos Ela Everaldo. falou, olha, não vou colocar o nome tipo Everaldo, assim. Aí ele ficou um pouco magoado. Tatá Werneck. Werneck, é. Aí ele Falou ficou que um pouco chateado. O Cleison, aliás, já falaram? Falou já Nome? se é menino ou menina, não Não tô falou? sabendo. Mas... Teve uma polêmica aí também. É, Essas coisas que hoje tudo vira mas polêmica. eu gosto da teve. Tatá. Eu também gosto. gosto. Acho excelente profissional. Eu também acho. Faz Mas teve ótimo. uma polêmica aí, não sei exatamente qual foi. Mas teve aí dessa... Gente querendo cuidar da vida dos outros, Exato. isso não falta. É, isso aí. Não é? Você gosta de cuidar da vida dos outros? Só da minha, que já dá muito trabalho. Então para de tentar cuidar da minha. Não tô cuidando da sua vida, não. eu é? peguei a taça ontem. Falei, eu quero entregar a taça para Não, eu tô preocupado que você tá zicando, pô. É que nesse Tá caso, zicando, é. Direito não é só meu. a sua É, vida. não é só a sua vida, é a Não é minha só vida direito também. meu. Nesse caso, a o minha Léo tem vida razão. Cadê a também. taça? Eu quero desfilar com essa taça. Pega a taça lá. Não, deixa essa Vou taça pegar aí. a taça. Não, vai vou lá não. buscar. Taça, Mão na taça. Eu quero desfilar com a taça hoje. Todo Vou lá dia buscar. até Vocês sexta-feira, fazem o o programa aí? Rômulo vai dar uma Eu Eu quero desfilar com a taça hoje. Eu vou lá buscar. Pode ir, Nicola? O Rômulo vai apresentar. Então põe E, o ó, vídeo do e Cleison. sábado eu vou lá estou buscar a no taça. bate-bola, 6h30 da noite. Futebol Logo na após. veia. Futebol na veia? É. Tô bem informado, É das hein? cadeirinhas. É das cadeirinhas. Então vou completar o raciocínio Então é o sábado, seguinte. hein? 6h30 da noite estou lá para ainda vibrar com a conquista do Campeonato Mineiro. A taça é nossa. Eu vou lá buscar a taça. Busca. Enquanto isso, vocês... Sabe eu vou que a pôr o culpa é vídeo do sua, né? Cleison. Ó, cuida da sua vida, Você não da comenta minha. o Cleison aí, tá, Léo? Comenta o julgamento do Cleison. Não, o Rômulo tá colocando uma zica na final aqui. Vai lá Nenhum pegar a direito, taça. velho. Segura pra você. Ó, Segura, cuida da professor. sua vida. Vai lá, Não vai tem lá, esse vai lá. direito. Agora estamos na sem verdade, era apresentador. Klaus, é aquela marca de bala, chupa House, é. House. A gente falou, a gente levantou essa tese. então nem foi original. Mas não. o Andrés falou mais. O Andrés disse que era Cássio. Cássio, é.
que houve um problema... Chupa Cássio, era uma ironia. Esse Cássio pesa muito. Ele falou Santa Claus, que ele gosta de Santa Papai Claus, Papai Noel. Noel, Nem é Natal. Natal. Então, é Natal. E ainda Chama bem, Simone, ainda bem que a gente Natal. recuperou a imagem, hein, Léo? Porque o Corinthians tirou do ar rapidinho. É verdade. Aí Não tá tem fácil. mais. Isso eu essa achei imagem no fantástico, mundo. né? Porque eu tava de férias, né? Mas eu vi... Foi a TV Corinthians que A própria. garantiu o material para Mas a treta maior, julgamento. Rômulo, ela se deu porque esse julgamento estava marcado para ontem, segunda-feira. O julgamento foi adiado. Por quê? E as sessões não... Qual era Não a tem justificativa? lógica isso, ó, adiar e Eu marcar não vi de em novo. lugar nenhum. Porque a o que acontece? Valeu. Léo? Não, não, O você não vai julgamento... conseguir me Não, explicar. não, eu não vou, Suspense, nem quero. Nem só quero. suspense. O tribunal costuma se reunir só às segundas-feiras. Só Então, segundas. então, com Ué? o adiamento da reunião de ontem, Léo, do julgamento de ontem, Ah. automaticamente o atacante do Corinthians, o Cleison, estava garantido na final. Certo. O problema é que hoje de manhã o tribunal anunciou que vai fazer uma sessão extraordinária amanhã. Foi o Olim? Quarta às 10 da manhã. Foi ali. Quarta às 10 da manhã. Sabe o que pode ter acontecido? Repercussão extremamente negativa. E aí voltou atrás. Com a desmarcação ou com o adiamento do Não, julgamento. tira isso E a daqui. partir daí, Só a taça. decidiu... Opa! Continua agora? Não, dá isso aqui, tira isso daqui. Não, pega. Ó, isso cuidado daqui. com a taça Tira isso daqui. do Mineiro. Tira isso daqui. Taça de campeão A mineiro. taça vai ficar Ah, então, aqui, que isso? vai ficar aqui do meu lado. Ô, Rômulo. Ah, é sua agora, então? Não, é de quem merecer. Eu Pronto. já entreguei a taça pro Ah, Galo. dá pro Rômulo. Você foi buscar lá Quem é, embaixo. Rômulo, a taça? A taça você é entregou sua, pra mim? Rômulo. A taça é Eu sua. entreguei pro Galo. Pronto. Você é o presidente da Federação Mineira, Rômulo. Pra quem você dá o troféu? É do Galo! Campeão mineiro! Hein, Bertozzi, quer celebrar junto comigo ou não? Rômulo, eu vou te avisar um Vou negócio. desfilar aqui, vamos lá. Vai. Vai. Can't we are the champions. We are the champions, my friend. Campeão mineiro! Ô, Thiago Neves, segura essa! É do Galo! É um beijinho aqui, né? Dá um beijinho na taça, por favor. Um close aqui. Campeão mineiro! Eu vou... Era. Isso! Ah, que coisa gostosa! Faz igual o Dunga, oferece igual o Dunga em 94. Aí xingando um pouco. Fotografa aí, seus Xingando a traídos. Campeão! Recado pro E Robinho. no sábado, Robinho... Não, o Robinho ele acompanha a NBA, né? desculpa. Então eu gosto dele. Mano Menezes. Mano, foi muito simpático com a gente. Foi, tratou a gente Fortaleza, muito pessoal bem. maravilhoso. Foi. Thiago Neves, Mano, então, vai. boa sorte na Libertadores, porque essa aqui você vai pegar não, Sirigaita! É do Galo! Pro Thiago Neves. Thiago Neves, chupa, Thiago. Meu Deus, baixou o Cledinho. Então, sábado, 6h30. Nem o Cledinho fez algo assim. Futebol na veia. Nem o Cledinho fez algo assim. presente, hein? Você já provocou É demais. do Galo! Você já provocou demais. Cuida da Nem o sua vida, Cledinho. hein? Não vou mais trazer essa taça aqui que ele não se Olha, controla, ainda Léo. bem que sábado eu não venho, viu? O Léo ficou bravo. Vou deixar pra ela aqui caramba. atrás. O Léo tá bravo. Tá Vai ficar aqui, ó. Tá assustado. Não gostou, E Léo? mais, se perder, eu vou sair te expulsar do grupo ainda. Você... Vou te expulsar do O grupo. que vocês estavam falando mesmo? Ah, do Cleison, vocês já Vou falaram? te expulsar do grupo, hein? Ah, expulsa agora, então. Que isso? Vou te expulsar do grupo. Me coloca perder, nesse grupo aí. expulsa Se perder, ele agora, foi vai, operado. Nesse grupo eu não tô. Esse é Vou o pé colocar o operado. Bruno no seu lugar. Me coloca nesse grupo que nesse eu não tô. Expulsa agora, então. Se não ganhar, eu vou te tirar do grupo e vou colocar o Bruno no seu lugar. O fio tá aqui. Põe o fio da mãe pra lá. Não, pera. Vocês já falaram? Ó, Já. viu? É. Você vai ser o substituto do Rômulo Tá se bom. não ganhar. Não, o Bruno não pode. O Bruno, Até é bom que o pessoal Ah, mas só ele pelo reclama menos não naquele fica grupo lá. zicando. ele fica revelando tudo que vocês falam. Não põe, não. Não. Aquele grupo só reclama lá, ficam defendendo mesmo? o Levi lá naquele grupo. Não, ó, quem? Todo mundo defende o Levi. Ah, só se o Cledinho tivesse no grupo. Vocês já falaram no Cleison? Não, Agora vai... Falou, Talvez só Bruno? tenha faltado lembrar, nem todo mundo que está assistindo talvez tenha feito essa relação, Que é o Klaus. que o Klaus o Klaus é o árbitro da final, árbitro. é isso. É só isso. Você imagina, cara, eu acho, assim, depois de tudo, será que é Você acha justo que o Klaus apitar a Você acha que final? o Klaus pegou ar? Então, se ele tiver pegado o ar, a primeira pegou, chegada... acho que não pegou ar, mas não. ele não pode pegar, porque ele vai estar muito visado em relação ao Cleison. Mas aí você acha que ele vai ter que deixar o Cleison deitar só por causa disso? Mas não vai deitar. Não, o Cleison vai estar piano, né? Seria Será? bacana, antes do jogo começar, independente de qualquer Eles coisa, o começarem? Cleison ir lá, dar um abraço nele e deixar as coisas claras. Porque se eu Não era fosse, se eu nada fosse o pessoal. Klaus, eu não ficaria Porque, bravo. vamos lembrar que o Ambiente Salve privado. Espínola Fagundes Filho... Não era nada Salve, pessoal. Salve Espínola Fagundes Filho, final de 2003, ele expulsou o Reinaldo e o Kleber com 1 minuto. Ele falou porque estava muito tumulto, muita confusão, sei lá o quê. Ele falou, Já o resolveu primeiro aí. eu vou expulsar. E expulsou mesmo, estragou a final. É.
Estragou. O Salvo estragou a final. Estragou a final, eu já falei isso pra ele. Estragou a final. O Kleber, o lateral esquerdo? Lateral. E o Reinaldo, atacante. Reinaldo, atacante. Ele expulsou os dois. Começou o jogo, teve uma babá, expulsou os dois. Quer dizer, o árbitro sem preparo para apitar uma grande decisão, né? Excelente comentarista de arbitragem, árbitro regular. Na prática... Sem preparo, estragou a final. A gente tem as imagens aí. Tem? Vamos buscar as imagens. Quando isso, Léo? 2003. 3 já? É. Meu Deus do céu. Estragou a final. Eu lembro disso. Deixa eu ver o que tem de mensagens aqui pra gente. E daqui a pouco eu vou... O Salvo realmente muito Cadê fraco. a taça, hein? entrar na... Tá guardado. Deixa, tá bom. Na manhã, novamente. Ele ainda me contou que tinha um jogador... Taça. Então é all-in na hora das Professor, É claro, eu já entreguei. Levou a taça. Entregar a taça é mais do que a Ele Win. entregou, ele festejou com a vou taça. dar uma de Nicola. Vou dar uma de Nicola. Vou dar uma de Nicola agora que eu não sou baú para guardar segredo. Confidência. Ele me falou que no final do jogo, um jogador de São Paulo que não queria ver a comemoração do Corinthians ficou pedindo para ele para ser expulso, para não ver. E aí ele falou, não vou Isso aí é expulsar. francês. E que aí o jogador do Corinthians foi isso aí, professor, não expulsa não, Boa, deixa ele aí pra ver. Vai ter que aguentar. Bom, mensagens aqui pra gente. Deixa eu ler algumas e depois vamos falar das contas do Corinthians, porque ontem o Conselho aprovou, tá? O balanço de 2018. Mensagem do André Lucas. Vocês se lembram quando o Rômulo tinha receio de revelar no ar o time? Você tinha, Rômulo? Não, nunca teve. Não lembro disso, Nunca não. tive. O Douglas falou que ele nem xingou. O Diego Santos está pedindo mais o Clevir. Depois o Cledi, que é louco, mandou aqui o Gustavo Ventura com a foto do Rômulo Mendonça. Achou o Cledi. Dando um beijo aqui no... O Cledi não fez eu nada. acho- Jornalismo morreu, mandou o Thiago Santos. morreu, mas Faltou. não Põe a cadê vinheta aí, põe a cadê vinheta aí. Põe a vinheta. Morreu, totalmente morto. Morreu. Põe a vinheta Parecido. porque... Tem um quadro Cleide 1 minuto, uma coisa, pelo menos uma vez por semana. 2 minutos. 1 minuto é pouco. Você que acha? Mas o... Isso aí que você está fazendo não é profissional. Desculpa, Romulo. Não é Eu profissional. já falei que eu não sou profissional. Não é tá bom, profissional, eu concordo pô. com você não é profissional Ainda mais mesmo. você tá colocando uma zica na final aí, Não a tô culpa vai ser dizendo, você é sua. supersticioso. Não é Vai ser profissional, sua né? culpa. Que culpa minha? Vai o ser quê, sua Zó? culpa. Eu O tenho a mundo ver com inteiro isso. sabe que a culpa vai ser sua. O Alessandro... Profissional é amador. Então, o técnico da a direção, a culpa é minha. Isso, Então, é sua. Rômulo não O joga Gustavo bola tá não, perguntando hein? da live. A live é Rômulo não amanhã, joga bola não é não, hoje. hein? E o Alessandro tá perguntando, tô assistindo o BB Debate, minha esposa entrou no quarto, olhou pra TV e perguntou, Léo e Rômulo são irmãos? Não sei. De novo isso. Você irritante. Essa coisa de perguntar se gordo é irmão, existem dezenas de gordos Senhora, por aí, vocês vão e nem todos são irmãos. Gordofobia desgraçada. Não, também, é né? porque vocês são Mas são parecidos. ou não são? É porque vocês são parecidos. Você e o Dudu Camargo são irmãos? Tem que Vocês assumir. são irmãos? Por que vocês não assumem? Tudo magrinho, Ele é meu irmão mais novo. magrinho desse tamaninho espalhafatoso. assim. Quem é teu irmão? Começa a gritar. Dudu Camargo. É igual. Dudu Camargo, É irmão do irmão? Dudu Camargo? Meu irmão mais velho. Ah, Não então. sabia? O Dudu Camargo tá em que programa atualmente? Aquele da manhã. É da manhã, Pegou ar, Léo? Das 5 da manhã? Pegou ar. Pegou É ar. irritante essa pergunta. Por que é que só chata, gordo é irmão? agressiva, Gente, o Alessandro é perguntou. desagradável. Manda esse Alessandro, você Mas sabe pra custa onde. você responder se é ou não é? não. Vocês não responderam até agora se é ou não. Somos irmãos na fé. Pronto. Embora o Rômulo esteja zicando. Tá E eu tô sendo ameaçado de ser expulso do grupo aí. Vai ser Cola. expulso do grupo. O Corinthians Se não apresentou ganhar, as vai ser contas expulso do ontem, grupo. certo? Pro Conselho. O Participe Conselho de grupo, aprovou. Mas tem um déficit ali de 18 milhões de reais. 18,7 milhões, para ser mais preciso. É o terceiro ano em 4 que o Corinthians fecha no vermelho. Já havia fechado no vermelho também em 2015 e em 2017. É bem verdade que esse déficit vem diminuindo. Chegou a ser de 90 milhões de reais em 2015, foi de 38 milhões em 2017 boa. e agora cai para 18 milhões. Mas acho que não é motivo para se comemorar. A grande verdade, Bruno, é que os clubes de futebol ou fazem mágica com suas contas, ou eles, em muitos momentos, eles adotam posturas absolutamente irresponsáveis. Porque uma empresa que fecha com 18 milhões de déficit no ano anterior não pode se meter a gastar como o Corinthians gastou com os reforços. O Corinthians contratou 15 reforços para a temporada, alguns deles sem pagamento para compra, mas não existe nada de graça no futebol. Por exemplo, quando você traz um Wagner Love, você está pagando certamente luvas altas, que vão ser diluídas ao longo do tempo de contrato. Apesar da aprovação unânime, não sei nem se foi unânime, mas apesar da aprovação do Conselho Deliberativo em relação às contas do Andrés, dá para dizer que alguns conselheiros acenderam o sinal de alerta, Claro. porque estão preocupados com o fato de o Corinthians frequentemente dar prejuízo, não ser capaz de gerar mais receita do que despesa. Detalhe, desses 18 milhões de déficit não estão incluídas as contas do estádio. Se essas contas não estão incluídas. se estivessem incluídas as contas do estádio, o buraco seria muito, mas muito pior.
Vamos fazer uma pausa? Antes da pausa, o treino aberto do São Paulo não vai ter, certo? Não. Alguns torcedores do São Paulo sentiram falta, acharam que deveria ter, como aconteceu lá no jogo contra o Palmeiras no Allianz, mas o São Paulo decidiu que não vai fazer. E tinha a ideia de fazer Dependia durante o jogo, né, da Polícia Nicola? Militar. Vou até ver se a Polícia Militar autorizou. Respondeu, mas... Porque a ideia era que instalassem telões no Morumbi para que o torcedor de São Paulo fosse ao estádio na hora do jogo. A dúvida era, será que a PM vai autorizar? Porque... em uma outra estação de metrô, a muitos quilômetros do Morumbi, mas também se utilizando de metrô, muitos corintianos vão se deslocar para Itaquera e o medo de confusão seria um problema. O Arana escreveu agora, tá pedindo desculpas lá no Instagram. Vamos dar uma olhada? Gostaria de esclarecer que o vídeo que fiz no domingo, falei às pessoas que não deveria e isso não irá se repetir. Falei coisas que não deveria e isso não vai se repetir. Estava na comemoração do meu aniversário com amigos e, de fato, passei dos limites e peço desculpas a quem tenha se ofendido. Acabou sendo uma brincadeira de mau gosto e isso não se repetirá. Espero que a final do Campeonato Paulista seja uma grande festa com muita paz. Tomara que o Arana, já reconheceu aí, tomara que reflita e que realmente isso não aconteça mais, tá bom? Virada a página, então, dessa história, tomara. Vamos fazer uma pausa e na volta eu vou ler os nomes dos novos seguidores do BB Debate. 140? Precisamos colocar o... Comprou aí? Não, aqui a gente não compra. Compra, aqui é tudo E quando orgânico. virar vai estar 240 graças aos seguidores do BB Confundiu o Debate. programa, Como Pedrin Tem que está programa que compra seguindo. seguidores? É lógico que tem. Tem? Brincando. Tem, sim. Qual? Compra seguidores. Programa. É o nome do programa. Ó, Breno compra Cavaquinho tá seguidores. seguindo a gente, começou a compra seguir. quem tem. O Arthurzão da Massa tá seguindo. Thales Pereira. Falando nisso, o Duzão assinou lá no Dolphin, você viu? Ele E deu era de onde? Era de onde? FA Galo. Do Galão. Ele deu, Você ele deu falou que o entrevista Galão- no ESPN League ontem aqui. Participou mais uma vez. Já Participou, participado. O Rômulo falou, também. o Rômulo insinuou que o Galão não teria chance contra o Ensinou campeão da porque é NFL. Não, ano se é verdade, passado. vai ter um jogo. E aí agora o jogador do Galão foi pra lá. Então, o Galo vai jogar contra os Patriots e sem o Duzão. Olha só aí. Aí é um desfalque, né? É, o desfalque. Humberto Queiroz, Vinícius Wellington Ramos, Jefferson Silva. Na volta eu leio mais nomes aqui. A gente já volta pra falar também aí. E muito mais, tá? Hoje o programa até às 3. Boa, Duzão! Achei estranho. Você vai ser ufanista com o A gente tem Duzão? playoff. A gente já volta. Depende. Ah, tudo depende. Sou profissional. Tem que ser, pô.